É bem possível que nesse momento você esteja se perguntando: caramba, muito legal, mas é muita informação, muito conhecimento. Como é que eu faço para aplicar tudo isso na prática, no meu dia a dia, no dia a dia dos meus filhos? Como é que eu coloco isso em ação? E essa sempre é a nossa preocupação aqui no Moporã Play. A gente pega conceitos complexos, conceitos difíceis e a gente tem todo esse trabalho para transformar isso em coisas simples, práticas, aplicáveis no seu dia a dia. Então, até agora, eu expliquei tudo isso para criar uma base, uma fundação, muito mais para trazer uma sensibilização, uma conscientização, despertar para a importância desse tema e quais são os elementos mais importantes para serem aplicados na prática. Agora, para ir para a ação, a gente vai seguir um outro caminho. Eu falei em um vídeo anterior que para a gente desenvolver uma habilidade, a gente precisa de duas coisas. A gente precisa de prática, que como a Maya Angelou colocou, você não pode esgotar a sua criatividade. Quanto mais você usa, mais você tem. E a gente precisa criar uma cultura de incentivo. Para você entender isso como funciona, eu vou te dar um exemplo, por exemplo, do emagrecimento. Suponhamos que você queira emagrecer, perder uns quilos. Você precisa desenvolver prática, isso é uma coisa que você vai fazer todo dia, não importa a forma como você está querendo emagrecer, se é por dieta, exercícios ou tudo isso combinado, mas de qualquer forma, você vai ter que fazer isso de forma rotineira, todos os dias, e você precisa também ter uma cultura de incentivo. Pessoas que estão do seu lado, que te dão força, seja sua família, amigos, professor da academia, o que seja. Uma cultura que favorece esse emagrecimento. E é por esse caminho que a gente vai seguir para colocar esses conteúdos em prática, esses ensinamentos em práticas. Eu vou te ensinar agora a como criar uma cultura de incentivo para a criatividade na sua casa ou em qualquer ambiente que você conviva. São 6 diretrizes, 6 mantras, 6 regrinhas, 6 frases, 6 bullets para você ter na sua cabeça que se você colocar isso em prática no dia a dia na sua casa, você vai criar uma cultura de incentivo à criatividade, você vai ajudar os seus filhos a desenvolverem a habilidade da criatividade, você mesmo vai desenvolver essa habilidade da criatividade, desde que esses 6 direcionadores eles estejam presentes na cultura que você habita todos os dias. Então, tudo que eu falei até agora está sintetizado nesses 6 pensamentos, nesses 6 direcionadores. E como diz o Ken Robinson, você não pode dar a alguém uma injeção de criatividade. Você tem que criar um ambiente para a curiosidade e um caminho para encorajar pessoas e ter o melhor delas. Então vamos lá. Mantra número 1. Permitir, estimular e valorizar a curiosidade e a exploração. Para bebês isso é muito fácil, desde que a gente não atrapalhe. Eles são curiosos e exploradores por natureza. O que a gente precisa fazer no caso dos bebês é criar um ambiente seguro para exploração, um ambiente positivo, onde ele não vá se machucar, onde ele possa subir ou se ele cair também não vai se machucar, onde ele possa fuçar nas coisas, bagunçar, fazer o que ele quiser naquele ambiente. A gente deve permitir tempo, espaço e objetos também para essa exploração acontecer. Oferecendo objetos de múltiplos tamanhos, texturas, formatos, enfim. Quanto mais oferta de possibilidades a gente der para essa exploração, mais dados, mais informação eles vão gerando à medida que eles vão crescendo. Bebês são super sensoriais, eles precisam colocar na boca, eles precisam tocar, eles precisam sentir. Então a gente tem que permitir todo esse contato físico com os elementos, com os objetos, para que eles possam desenvolver essa curiosidade e exploração. Muito mais do que nós adultos, que já somos mais cognitivos. E aqui, para você pegar o conceito de curiosidade e exploração, eu vou dar uma série de ideias de atividades para crianças que você vai entender que elas ajudam a desenvolver esse senso de curiosidade e exploração. E claro, eu vou dar algumas ideias, mas não tem uma limitação. Você pode ser criativo para inventar quantas forem, mas eu quero que você pegue um pouco do sentido da coisa. Uma forma bem legal de estimular essa criatividade através da curiosidade e exploração são brincadeiras de roleplay, em que a criança ela simula uma parte da realidade, fantasiosa ou mais próxima da nossa realidade. Então, o uso de fantasias,
a encenação de historinhas na hora de dormir. Então, a gente está acostumado a ler a história para a criança, mas de vez em quando a gente pode fazer a encenação da história junto com a criança. Isso vai ajudando a desenvolver empatia, curiosidade, formas diferentes de ganhar perspectivas. O uso de fantoches também é bem legal. E tem uma brincadeira bem bacana, que é a simulação de pessoas ou coisas que ela conhece. Essa brincadeira é interessante. Por exemplo, suponhamos que você tem um gato em casa. E aí você pode brincar de como é que o gato, vamos chamar ele de Fifi, como é que o gato Fifi, ele come, ele bebe, como é que ele toma banho? E a criança, então, ela desenvolve a imitação do Fifi para fazer essas atividades. Um outro tipo de atividade bem legal de exploração são as caças, né? A famosa, a gente fala de caça ao tesouro, mas a gente pode criar vários tipos de caças. Caça aos sons, né? Por que não ir num parque, numa praça e vamos ouvir os diferentes passarinhos, os diferentes sons que vêm da natureza? Quantos passarinhos diferentes a gente consegue perceber nesse ambiente? Ou quantos animais? Você está desenvolvendo a sensibilidade, a capacidade de atenção ao meio, a curiosidade, toda essa exploração. Uma outra forma de caça é para objetos que a gente pode, por exemplo, usar como um carimbo em uma outra atividade. Então vamos lá no jardim pegar folhas, gravetos, pedras, enfim, objetos que depois a gente pode molhar na tinta e fazer um carimbo. Ou que a gente pode usar para pintar. Um outro tipo de brincadeira bacana é você misturar coisas que normalmente não se misturam. Então assim, como é que, se eu fosse um peixe, como é que eu escovaria os dentes? E aí vocês podem fazer, podem não, recomendo que façam isso na prática. Se eu fosse peixe, como que eu escovaria os dentes? Outras brincadeiras bem legais estão ligadas à alimentação, que é comer de um jeito diferente. Então, tanto pode ser comer coisas diferentes, e aí é sempre legal trazer um contexto, uma história, um envolvimento. Se de repente você vai comer uma comida de uma outra cultura, que cultura é essa? De onde vem? Por que eles fazem assim? Onde eles moram? Enfim, trazer toda essa ambientação para quando chegar a experiência da alimentação, da comida diferente, ela ter essa curiosidade de explorar esse alimento, porque faz parte de uma grande brincadeira. Como também fazer brincadeiras de jeitos diferentes de comer. Eu dei aqui o exemplo do Fifi, como é que um gato come, vamos comer igual um gato, mas pode ser outras formas. Como é que a gente pode usar outros utensílios que não sejam o garfo e a faca para comer? Será que daria certo? Vamos tentar? E uma última brincadeira aqui que eu quero propor também é imitar alguém ou um animal que vocês conheçam fazendo alguma coisa que essa criança não faz. Então, desenvolve essa observação, essa empatia. O que pode ser uma coisa que, por exemplo, a mamãe faz que eu não faço? E aí eu tento imitar essa atividade. Pode ser o vovô, pode ser o gato, pode ser qualquer coisa. O grande ponto aqui é permitir, estimular e valorizar a curiosidade e a exploração. A exploração do diferente, do novo, do que existe no mundo. Mantra número 2. Permitir, estimular e valorizar o questionamento e busca por informação. E aqui vale já fazer um parênteses logo de cara. Eu percebo que muitos adultos ficam bastante incomodados com crianças que perguntam muito, né? E chega aquela fase do porquê, né? Pergunta tudo. E isso, em geral, está ligado ao nosso sentimento de ego de, às vezes, não saber as respostas. Ou quando a gente trata de temas delicados que a gente não tem conforto para falar sobre aquele assunto. Ou porque fica de saco cheio mesmo de ficar respondendo tanta pergunta. E como é que a gente resolve isso? Falando que não sabe, mas que você também está curioso. Que tal a gente buscar essa resposta juntos? Ou uma outra estratégia é falar que esse é um tema que você precisa pensar um pouco melhor para poder responder. Que tal a gente voltar essa conversa hoje à noite lá em casa? Lembrando sempre que esse tema, às vezes, que pode trazer um desconforto, ou que é considerado um tabu para você e você não sabe muito bem como falar para o seu filho, lidar com essa informação, isso é um tabu e um desconforto para você. Para ele, muito provavelmente, é a primeira vez que ele vai estar ouvindo sobre isso. Então ele é uma página aberta, em branco. E você é a referência que ele confia
para saber sobre aquele assunto, por isso que ele está te perguntando. Então esse também é um momento muito importante de criação de vínculo de confiança, de abertura para falar sobre qualquer coisa e impedir que algumas informações, alguns temas mais polêmicos e tabus venham de informações, venham de fontes que não são tão legais. Então, nesses momentos, se está desconfortável, pede um tempo, fala que isso é importante, que é legal, que a gente vai falar sobre isso, mas que a gente vai trazer isso em outro momento. E aí, claro, cumpra com a promessa e traga essa informação, essa conversa, no momento que você achar mais apropriado e que você estiver se sentindo mais preparado. E como que a gente pode estimular e valorizar essa busca pelo conhecimento, essa busca pela informação, esse questionamento como uma prática de desenvolvimento de um senso crítico? Tem um negócio que eu acho muito legal, que eu chamo de tábua do conhecimento, que é também uma forma de fazer uma iniciação à tecnologia de uma forma muito saudável. Funciona assim: você pega o tablet, hoje cada vez mais comum as crianças terem acesso a tablets, só que esse tablet ele não tem nada instalado nele. Ele tem o Google, o Wikipedia e outros aplicativos de busca de informações de pesquisa. E aí quando vem esse questionamento, quando vem a curiosidade, e você não sabe, ou você quer explorar isso de outras formas, até usando audiovisual, vídeo, som, gráficos, imagens, você vira e fala assim: pô, que legal essa pergunta, que legal essa curiosidade. Vamos lá na tábua do conhecimento, vamos perguntar para a tábua do conhecimento e ver o que ela traz para a gente de resposta. E aí você usa o tablet como uma ferramenta super bacana para desenvolver esse questionamento, essa busca pelo conhecimento e fazer uma iniciação bem saudável da tecnologia. Uma outra brincadeira que é bastante conhecida nos jogos de desenvolvimento de criatividade, inclusive é usada para medir a criatividade de pessoas, é você dar funções para um determinado objeto. Então, que tal a gente dar 10 usos para um clipe de papel? O que a gente pode fazer? 10 coisas diferentes que a gente pode fazer com clipes de papel. E aí você pode transformar isso num jogo, pode fazer isso com tempo, com rodadas, eu falo uma, você fala outra, aí usa o tempo para medir quem consegue falar mais usos para aquele objeto em menos tempo ou no tempo definido. Enfim, dá para transformar isso num jogo e pegar qualquer objeto que tenha na casa, coloca ali no centro da mesa e aí a gente tem que criar usos para isso aqui. Isso também pode ser feito de forma colaborativa e não competitiva. Então, a gente juntos, quantos usos e funções a gente pode dar para esse objeto no menor tempo possível. Mantra número 3. Normalizar o erro. E aqui a gente tem que ficar atento na gente mesmo. Porque muitas vezes a gente vê que alguma coisa que os nossos filhos estão fazendo vai dar errado e aí a gente já intervém. Deixa dar errado. E aí estimula, vamos fazer de novo, o que a gente pode fazer diferente, mas não poda, não quebra a atividade antes que ele tenha experiência de dar certo ou errado. Uma outra prática bastante importante, bastante legal para trazer isso para o nosso dia a dia, a normalização do erro, é celebrar o erro. Então é perguntar, vamos levantar hoje alguma coisa que deu muito errada no nosso dia, o que deu muito errada no seu dia, que você tentou e não conseguiu, que não deu certo. Uma outra atividade legal para a gente incorporar no nosso dia a dia, na nossa prática, na nossa rotina, é celebrar o erro. Então, aquele momento de conversa do dia, o que aconteceu, como foi a escola e tudo isso, perguntar, né, o que deu terrivelmente errado, o que deu errado, o que não deu certo no seu dia, que a gente pode dar risada juntos. E aí é legal você dar o exemplo também. Você contar o que foi uma coisa que você tentou fazer hoje que não deu certo. E dar risada, transformar isso em uma coisa leve, uma coisa gostosa, uma diversão, né? É dar risada mesmo. E normalizar isso, não tem nada de errado. A gente pode, inclusive, tirar aprendizados, né? A gente deve sempre tirar aprendizados. Então, uma vez que a gente relatou algo que não deu certo, construir juntos. O que a gente pode fazer diferente para dar certo? Existe alguma outra alternativa? Vamos tentar de novo? Sempre estimular esse crescimento, essa retentativa, normalizando o erro como parte do dia a dia, como algo que faz parte da nossa rotina e que não é algo para ser punido, não é algo feio para ser escondido, não é algo que nos traga vergonha ou qualquer tipo de medo de expor que a gente não conseguiu, que não deu certo.